A preocupação com uma alimentação saudável e balanceada vem sendo debatida e torna-se um assunto cada vez mais ressaltado por especialistas no assunto. É importante lembrar também que o cuidado com uma boa nutrição deve ser iniciado desde a infância. Por isso, desde 1995, existe o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Esse programa garante, por meio da transferência de recursos financeiros, a alimentação dos alunos de toda a rede de educação básica, com o intuito de atender às necessidades do aluno durante sua permanência em sala de aula. O PNAE contribui para o desenvolvimento e crescimento do aluno, a aprendizagem e seu rendimento escolar, além de ajudar na formação de hábitos alimentares mais saudáveis e proporcionar benefícios como a melhora da capacidade respiratória, aumento da qualidade do sono e diminuição do risco de doenças cardiovasculares. Em Rolândia, o projeto existe há mais de 15 anos. Neste dia 21 de outubro é comemorado o Dia Nacional da Alimentação da Escola. É mais uma data para chamar a atenção da importância desse assunto e lembrar que a busca para a qualidade de vida e novos hábitos alimentares deve ser diária e que seus benefícios são incontestáveis. Olha, o Programa de Alimentação Escolar, o nacional, ele já é bem antigo, é o mais antigo programa que existe a nível de Brasil, né? Aqui no município, ele já tem um tempo, a atuação do profissional nutricionista, ele já tem mais de 15 anos aqui no município, né? E o que nós desenvolvemos? Nós elaboramos os cardápios de acordo com as exigências do governo federal, então a gente tem uma lei que a gente precisa estar seguindo em relação a nutrientes, carboidrato, proteína, vitaminas e minerais, fibras, né? Então a gente tem toda uma regulamentação para estar seguindo, né? Então nós elaboramos esse cardápio, né? Nós somos em duas nutricionistas, uma fica responsável pelos CMEs e a outra pelas escolas. Então a gente faz a elaboração dos cardápios, encaminha para as escolas, né? E ela lá em cada escola desenvolve e prepara, né, o alimento para ser servido para o aluno. Mas nem sempre a aceitação é 100%. Os alunos muitas vezes ficam com receios de legumes e verduras. Aí, as profissionais entram em ação, realizam palestras, orientam as crianças e mostram que aquele alimento é bom e faz bem à sua saúde. Então, quando a gente não tem uma boa aceitação de um determinado alimento, nós vamos no local, né? A gente explica para a criança a importância, né, de alimentar, ou a gente orienta o professor, né, a entidade a estar explicando para a criança da importância desse alimento, né, para melhorar a aceitação. Então, essa é a nossa intervenção nesse sentido. E realmente conversar com a criança na hora que ela está se servindo, a hora que ela está se alimentando, no intervalo, da importância de comer esse alimento. Né? Aí, durante as nossas visitas, né? Então, nós fazemos visitas nas escolas e nos CMEs, e durante a visita, que a gente acompanha o horário ou o almoço ou o lanche, nós acabamos fazendo essa intervenção. Então, é bem assim, no local mesmo, no dia a dia das visitas. Hoje, por exemplo, as crianças lancharam bolacha caseira e bebida láctea, que é fonte de cálcio, proteína e dá energia aos pequenos para as atividades escolares. Então, o lanche hoje dos alunos de escolas parciais, eles vão estar tomando bebida láctea e bolacha caseira, tá? Qual que é a importância desses alimentos? A bebida láctea, ela é fonte de proteína e cálcio, tá? Então, a gente vai estar ajudando no desenvolvimento da criança, tá? Então, a parte de estrutura óssea, proteína para crescimento, né? E a bolacha caseira, que esse produto a gente adquire da agricultura familiar do município de Rolândia, então, valorizando a agricultura local. Então, a gente adquire essa bolacha caseira que vai estar proporcionando energia para as crianças, né? Então, para brincar, correr, estudar. Então, essa alimentação, ela vem para complementar, né, a alimentação que a criança tem em casa e para ela não ficar um longo período em jejum, tá? Então, é um lanche para ela ficar durante o período de permanência na escola e ajudar na aprendizagem dessa criança. Então, por isso que é importante ele se alimentar durante a sua permanência na escola, tá? Então, a gente precisa estar oferecendo esse lanche para as crianças. A escola deve estar sintonizada com os pais no sentido de reforçar e incentivar os hábitos saudáveis e a importância da alimentação.
e, com isto, colaborar para um rendimento escolar mais adequado. Olha, a gente tem algumas dificuldades sim, até mesmo a dificuldade da própria aceitação da criança na escola, né? Então, em relação às verduras, aos legumes, né? Então, o hábito, a gente traz isso de casa, né? Então, às vezes, a dificuldade da criança aceitar uma salada, os legumes na preparação. Então, a gente vê que, às vezes, ou isso não é oferecido em casa, a criança não tem o hábito de consumir isso em casa, né? Porque ela acaba ficando um período na escola, né? Então, ela vai fazer uma refeição, que a gente tem que oferecer 30% da necessidade da criança, as outras 70% ele vai fazer em casa, né? Então, ele almoça em casa, ele janta em casa, né? Então, a gente precisa que os pais estimulem e ofereçam para as crianças esses alimentos, que daí ele vai estar aceitando melhor na escola, porque às vezes a criança não se alimenta porque às vezes não gosta ou às vezes nunca nem comeu em casa, né? Porque hoje é muito mais fácil você comprar um refrigerante e ter em cima da mesa do que você comprar uma dúzia de laranjas e fazer um suco, né, para oferecer uma coisa mais natural. É muito mais fácil você comprar embutidos que chega em casa você só vai fritar do que às vezes preparar realmente o alimento em casa, né? Então, às vezes lavar uma salada, isso dá mais trabalho, né? Então a gente vê que às vezes a criança ela não conhece, não tem esse contato em casa. Então a gente tem uma dificuldade da aceitação na escola, né? Então, assim, não é só naquela permanência na escola que a gente vai conseguir transformar essa alimentação da criança, né? Então a gente precisa da ajuda dos pais em casa, né, para criar esse hábito dia a dia.